E aí, pessoal, beleza? Eu tô aqui com um grande amigo meu, que é o Luciano Oliveira, que além de ser um grande amigo, também é um ícone pra mim, apesar de ele não concordar com isso. Ele é um ícone do judaísmo brasileiro. Aquele judaísmo que tem raiz na história do Brasil e que também faz parte da história de milhões de brasileiros sem eles saberem. Vamos contar um pouquinho dessa história, ou melhor, deixar ele contar. Luciano, onde é que você nasceu? Então, eu nasci em Campina Grande, na Paraíba, no interior, a 100 quilômetros da capital de João Pessoa, e sou filho de pais sertanejos. E de uma família católica, apostólica romana, como eles mesmos dizem, mas não praticante. O que quer dizer não praticante? Que não vai para a igreja, que não reza em casa, e se alguém perguntar, você de repente é um super católico, mas não é católico praticante, não vai na igreja. Bom, vamos dizer assim, faz hoje as coisas em dia... básicas, batiza os filhos. Entendi, mas hoje em dia você pega aqui em São Paulo, por exemplo, acho que a maioria dos católicos são assim. Sim. Agora, a minha questão é assim, há 100 anos atrás, Sempre a família era do assim, mesmo jeito. Sempre. Minha mãe não Há casou na 200 igreja. anos atrás era do mesmo jeito. Se você pegar o documento de casamento da minha avó, das avós das gerações todas passadas, todas elas casaram em casa. No oratório então, particular. muito Todas está lá. interessante. Fulana, todas as avós... E o pessoal casava na igreja. Não casava na igreja. Não, o pessoal em geral, os católicos. Sim, os católicos casam na igreja. Certo. Agora eles casavam em casa, nos sítios, e o padre vinha casar no seu oratório. Gente, talvez eu não expliquei, mas para quem não está entendendo, o Luciano é descendente dos judeus cristãos novos que foram convertidos à força para o catolicismo em Portugal. Correto? Por isso que ele tem esses costumes judaicos dentro de sua família, mesmo que durante séculos a família teve que afirmar que era católica. Como é que foi o seu movimento em direção ao judaísmo? Você nasce com uma coisa, ninguém ensina, nem uma coisa externa, é uma coisa interna. O que é nasce com a coisa? Não sei. O que é nasce com a coisa? Você nasceu circuncisado? O que é nasce com a coisa? Não. Que coisa? Eu, desde criança, fui assim, né? Minha mãe me batizou e fez a primeira comunhão. Na primeira comunhão, eu cuspi a hóstia. Eu era uma criança, eu tinha 9 anos. Por que eu fazia isso? Entortei a vela, estava mal-humorado, minha mãe brigou comigo e me chamou a atenção. E eu estava mal-humorado. Meu irmão da minha idade, que é mais velho que eu, 1 ano, fez comigo junto, ele está lá todo feliz na foto e eu estou emburrado. Entendi. Gente, detalhe, quando você fala cuspir a hóstia, você está contando uma coisa da sua história como criança. Sim, eu porque tinha 9 anos. Você, como eu, respeitamos as religiões, sim, né? Todas as religiões, sim, etc. mas era uma coisa pessoal, sua história é pessoal. Minha, não é um desrespeito. E aí? Era uma coisa que não... Era como se não fizesse parte de mim. E depois? E aí eu fui crescendo e só conhecia a Bíblia, o Velho Testamento, e aquelas histórias todas me aproximavam delas e eu convivi com aqueles, e aqueles era muito familiar para mim e era o que me interessava. Até que com 13 anos eu cheguei para meus pais e disse, olha, eu quero fazer minha circuncisão porque eu sou judeu. E eu preciso, para ser judeu, preciso fazer a minha circuncisão. Por isso que eu brinquei antes perguntando se ele então nasceu com circuncisão. E aí meu pai me levou no urologista e o urologista examinou e disse, não tem necessidade fisiológica de você fazer. Mas eu queria fazer, e aí os anos foram passando, eu juntei o meu dinheiro, voltei ao urologista, paguei tudo, disse ao meu pai, menti para o meu pai e para minha mãe, disse, eu vou dormir na casa de um amigo. E aí eu, na verdade, fui para o hospital, me internei, fiz a cirurgia, cheguei no outro dia e disse, olha, eu estou operado. Você abaixou as calças pro teu pai e falou... Abaixei a calça pro meu pai e disse, olha, meu pai, eu fiz a minha circuncisão. E ele? Até tempo atrás, ele morreu, infelizmente. Mas até um dia atrás ele tinha muito peso na consciência, muito remorso. E é por eu ter tão novo, 16 anos, ir para o hospital, fazer uma cirurgia, correr risco de vida. Agora me fala uma coisa, nessa época você já sabia dessa ancestralidade judaica ou não? Não, nessa época eu queria ser judeu. judeu. Você queria? Quando você ficou sabendo realmente que a sua família tinha ancestralidade judaica? Então, aí eu fui passando vestibular, eu morava em Campina Grande, passando vestibular para João Pessoa para fazer medicina. E lá, você é médico? Sou médico. E lá, meus avós paternos, todos morreram, eu era criança, eu tinha 2 anos, e eu não conhecia eles, a família Canuto de Oliveira. E aí eu conheci finalmente uma tia do meu pai, tia Yaya, e tia Yaya já estava com 90 anos, e aí eu fui conversar com ela para saber do meu avô, que eu tinha o maior interesse, saber qual a origem da família Canuto, de onde eles vinham, costume, tal. E aí ela falou que
A família Canuto era família de origem portuguesa, católica, apostólica, romana, do pé roxo, como ela falava, mas que nós temos as nossas tradições, não rezamos na igreja, coisa de rezar na igreja é coisa para padre, não é coisa para família. Quer dizer, ela falou que era católico, só que não tinha nada a ver com a prática católica. Nada, porque a origem da nossa família é uma origem judaica. Ela falou isso. Inclusive o Manuel Canuto, que é o pai dela, que é meu bisavô, ele nas sextas-feiras se trancava em casa, se trancava portas e janelas e rezava, colocava todo mundo na mesa, toalha branca, a mãe arrumava, botava o melhor vestido, e ela era menina, e penteava, fazia laços, arrumava a menina, e ela era criança e tinha 5 anos, e ele rezava numa língua que não era o português. E aí, a família, ele morreu, ele casou muito velho, esse Manuel Canuto, ele tinha 53 anos e casou com a sobrinha dele de 24 anos. Opa! Tio com a sobrinha. Tio com a sobrinha. Tio com a sobrinha, eu sou bisneto de tio com a sobrinha. Certo. E aí ele morreu e a tradição não passou para os filhos. E aí essa história de ele falar uma língua, ou aliás, de ele rezar uma língua que não era o português, eu achei que era latim, que era qualquer coisa. A minha tia, que é muito católica, a tia A, ela disse que não, que já viu missa em latim quando era jovem no interior do sertão, e não era latim, era outra língua, ela não sabe dizer que língua era. Que outros costumes assim que tinham, que tem na família? Tem essa questão da língua, é muito interessante. Eu sempre perguntei a rabinos, a historiadores, a todo mundo o que significava uma palavra que meu pai falava. Uhum. É uma palavra assim, desvinculada de qualquer coisa, é uma coisa nova. Nunca falei isso para ninguém. Inédito, informação exclusiva. É um costume muito típico, assim. Quando a gente é criança, lá em casa meu pai teve 10 filhos. Meu pai e minha mãe tiveram 10 filhos, 9 homens e depois, por último, a minha irmã, que é a nona, o 10º filho. Eu sou o 9º filho, o último dos homens. Certo. E aí quando a gente está nu, quando a gente é criança que está nu tomando banho, meu pai presencia a gente nu, meu pai tocava no pinto da gente, respeitosamente, e fazia atira babarraba. Atira babarraba? Atira babarraba. E o papai, o que é atira babarraba ou ashira babarraba? Ele falava. Ashira babarraba. Isso é bom, isso é uma coisa boa para os meninos, para proteger os meninos. Mas é uma brincadeira que ele fazia e fazia com os netos e tudo. E a gente cresce e esquece. Isso parece coisa de velho, de gente do interior, que é matuta. Enfim, a gente não dá atenção nem valoriza. Mas aquilo ficou na cabeça. O que é ashira babarraba? O que é atira babarraba? E eu perguntava a todo mundo e o povo não dava atenção. Ou ninguém sabia exatamente o que era. Até que um dia, pouco tempo atrás, esse ano ainda, eu comprei um livro de Kabbalah. Uhum. Publicado por vários estudiosos da Universidade Hebraica de Jerusalém. E aí tinha vários professores, eu peguei o e-mail deles da Universidade Hebraica de Jerusalém, fiz o mesmo e-mail em inglês e mandei para todos, em 5 ou 6 professores. Um deles respondeu, o nome dele é Cyril Aslanov, ele é filólogo, estuda a língua. Ele fala vários idiomas. Eu escrevi em inglês, achando que ele não... E o que é ashira babarraba? Ele me escreveu em português, eu fiquei impressionado. Mas o cara é filólogo, conhece várias línguas. Ele disse, olha, eu não falei a ele que tinha nada a ver com tocar no pinto. Eu só falei assim, meu pai é de família cristã nova, tal, e a única palavra que é estranha que ele fala é ashira babarraba. Uhum. Aí ele falou assim, ele disse, ashira é o salmo que se canta na Brit Milá. E rabá é o que você diz 3 vezes. É mesmo, Baruch Rabá. E baba, óbvio pai. Que é pai. Uhum. Aba, né? baba. Então ele diz, isso aí é uma baba coisa... em árabe. O professor falou. Mas é aba em hebraico. Isso aí é uma coisa sincrética ou acróstica, uma coisa concentrada ou mudada. Com todas as palavras relacionadas com Brit Milá. Relacionada com Brit Milá. É, porque no Brit Milá a gente fala Rabá várias vezes. Baruch Rabá, bendito aquele que vem. Então como a gente que tá vindo. É uma família cristã nova, não faz a Brit Milá porque é proibido pela igreja fazer circuncisão, meu pai tocava no pinto e fazia a Shira Babarraba. Como se fosse então uma menção a isso. Agora, você está aqui em São Paulo agora. Seu pai faleceu. Meu pai faleceu. Tem a ver com o que você ter vindo para cá. Shiva. Certo. Seu pai faleceu e o que ele pediu? Papai ele fez prometer inúmeras vezes. Papai, a gente foi morar em Recife, ele mandou minha mãe, fazia minha mãe prometer 300 milhões de vezes. Ele tinha muito medo de morrer. Ele dizia, quando eu morrer, cubra meu rosto imediatamente, me enterre imediatamente junto com meus pais e me envolva em linho branco. Em linho branco. Gente, tudo isso é costume judaico.
E nós fizemos isso tudo. Assim. E ele não se considerava judeu? Não, e nada de padre. Mas tudo isso é costume, então, que veio de geração em geração, e nada de padre? Ele pedia que fosse enterrado com os costumes da família dele. Certo. Que a minha mãe tem mortalha, e costurou mortalha, e as mulheres fazem mortalha. Ele não. É envolver em linho branco, como era a família dele. Que é o costume judaico. Judaico da família dele. E pediu para ser enterrado junto aos pais dele. Foi o que nós fizemos. Impressionante. Bom, eu acho assim que Luciano tem muita história impressionante para contar. Ele tem um objeto que é um oratório, né? Tem um oratório. Oratório. Oratório é onde os católicos colocam suas imagens, né? As imagens que eles cultuam em casa. A história do oratório é muito interessante, porque eu sempre, depois que eu descobri que tinha origem judaica, eu comecei a pesquisar a origem da minha mãe, lógico. Certo. Qual é o sobrenome dela? A mãe da mãe. O sobrenome dela de solteira é Annalise Cordeiro da Cunha. Cordeiro. Cordeiro tem ascendência judaica, né? Cordeiro da Cunha. O pai dela é Rodrigues da Cunha. Certo. É uma família muito tradicional, assim, mora mais de 300 anos, 400 anos lá na Paraíba, é uma família bem antiga. E aí quando eu vou pegar a genealogia na igreja católica, todos resistem. Minha mãe não casou na igreja, mas minha mãe foi batizada em oratório particular, minha avó casou e foi batizada em oratório particular, e todas as avós que eu consigo pegar o documento, nenhuma casou na igreja. Eles moravam todos casavam no oratório. E aí nunca passou pela cabeça atrás desse oratório. Enfim, quando eu nasci, a minha mãe colocou o meu nome e disse para o meu pai: registre ele como Isaías, que eu quero homenagear o meu tio Isaías, que é um tio da minha mãe. E aí meu pai, por raiva, ou sei lá por que motivo, colocou Luciano, que é um tio dele. Ele terminou homenageando o tio dele, que é Luciano Canuto. Ao invés de Isaías. Ao invés de Isaías. Então, o meu nome, primeiro antes de Luciano, é Isaías. E aí eu sempre tive curiosidade de conhecer esse tio Isaías que deu o meu nome. Certo. Mas o tio Isaías, ele tinha milhões de 90 anos e morava no sítio onde a minha mãe nasceu, no sertão. Tinha 48 anos que a minha mãe não ia lá. Então, Uau. quando foi em 2003, veio a minha tia de Fortaleza, a irmã da minha mãe, e aí elas combinaram: vamos visitar o tio Isaías, que o tio Isaías está muito velho, esses dias vai morrer, e a gente faz uma visita a ele e visitar o lugar onde elas nasceram. E é longe, muito longe. Tipo assim, você vai na cidade mais próxima e depois 30 quilômetros de chão, que só vai de caminhoneta, porque carro de passeio não passa. E aí nós fomos. Quando chegou lá, conheci o tio Isaías, e eu pedi para conhecer fotos, tudo que ele tivesse de antigo. Ele me levou na casa dele, abriu a casa dele, estava fechada, e ele mostrou todos móveis velhos, coisas que tinha lá na casa, e eu encontrei esse oratório. Estava lá jogado, com a porta aberta, estava até caído. E aí quando eu trouxe, estava escuro, quando eu trouxe para a luz que vi aquilo, e eu perguntei para quem é judeu, olha para aquilo, acho estranho. Eu disse: o que é isso aqui, tio Isaías? Ele disse: meu filho, isso aí é uma letra dos antigos. Quer dizer, no oratório tinha uma forma, uma figura que você não entendeu, você perguntou o que é? De madeira, talhada, está em cima do oratório. Assim, né? Com essa forma. Assim. Aí ele falou que é uma letra dos antigos. Aí eu disse: isso é uma letra dos antigos, mas não existe letra dos antigos. A gente fala o alfabeto, não existe essa letra. O que é isso? É W? É W, não existe. Aí ele disse: que letra é? Não sei, só os antigos que sabiam, seus avós e bisavós que sabiam. Eu disse: de quem é? Era da sua bisavó, ela morreu, deixou com a minha esposa, que era a filha dele, que na verdade ele não é tio, ele é primo casado com a tia. E eu disse: tio Isaías, me dê esse oratório para mim. Ele disse: não posso dar, porque foi sua bisavó que deu para mim, eu não posso dar. Qual era o nome do homem que fez? Então, eu descobri que todos os santos e oratórios eram feitos por um artesão chamado Mestre Salomão. Mestre Salomão. Essa história judaica do Brasil escondida por baixo da história oficial. Mestre Salomão já morreu há muitos anos. Já existe um padre lá que está recolhendo santos e oratórios para fazer um museu em homenagem a ele, porque ele fez todos esses oratórios. A minha bisavó, ela tinha 3 oratórios. Um tinha uma flor de 6 pétalas. De 6 pétalas. Esse eu não vi. O que será a flor de 6 pétalas, hein? E o outro tinha essa letra dos antigos, que é óbvio que é um Shin. Shin. Gente, a letra Shin, que é assim, ela aparece em todas as mezuzot. O que é mezuzá? É aquele versículo que a gente coloca nos batentes de nossas casas. Então, seria... Também está no Tefilin, verdade? Shin de Shema Israel. Ó, o cara manja bastante. Então, óbvio que manja. Então seria uma forma de dissimular, de disfarçar
um símbolo que era proibido de ser colocado nas casas E era judaicas, nesse oratório que e todo ficava no